as alterações emocionais. Quando nós estamos sob um efeito, diante de uma situação de emergência e de urgência, duas características, duas áreas do nosso corpo, elas são afetadas. Nós temos as alterações emocionais e as alterações fisiológicas. Nós iremos tratar, não muito profundamente, mas iremos passar isso para vocês, de o que são essas alterações emocionais e o que são essas alterações fisiológicas e como elas impactam na minha vida quando eu estou no estado de normalidade, estou tranquilo aqui dando minha aula, ou quando eu estou em um estado de anormalidade, quando eu estou ali diante de uma emergência, diante de uma urgência. Vamos lá, então. As alterações emocionais, quando eu estou em um estado de normalidade, quais são as alterações que eu tenho? Não tenho nenhuma alteração devido a um fato, mas eu tenho algumas características que compõem o meu ser. E cada um de nós temos umas características que são diferentes umas das outras. Primeiro, nós temos o perfil psicológico. Como que eu sou? Eu sou uma pessoa extrovertida, introvertida. Como que eu reajo diante de uma situação que eu estou sendo conflitado? Eu posso agir de uma maneira conflitiva, isto é, quero lá resolver, como nós já aprendemos lá no teste MBTI, ou aquela pessoa mais apaziguadora, aquela pessoa que pensa, aquela pessoa que quer resolver aquela situação, enfim. Nós temos ali vários perfis e várias características que nós já começamos a não sermos iguais, começamos a nos diferenciar uns dos outros. Cada um tem o seu perfil psicológico. Aliado também a uma outra característica bastante importante, que são as gerações em que nós vivemos. Qual é a nossa geração? Eu sou uma geração acima de 60 anos, eu estou entre 40 e 60 anos, eu estou entre 25 e 39 anos, eu estou entre 10 e 25 anos. Então, cada uma dessas gerações, elas têm uma maneira de pensar e uma maneira de agir. Então, nós temos lá, desde os baby boomers, que nós vamos explicar no nosso curso bem aprofundado, a questão dos baby boomers, que são aqueles nascidos, que têm acima de 60 anos, que têm uma visão mais de pessoas que não gostam de muitas mudanças, pessoas que sabem analisar uma situação com maior tranquilidade. Aí nós temos ali a geração X, Y, Z, somente para vocês terem uma noção de que cada uma dessas gerações tem uma percepção a respeito de algo, ela tem uma interpretação e até mesmo ela reage a certas situações de maneiras diferentes. Então, eu não posso comparar uma pessoa que tem 60 anos de idade, que passou ali por várias experiências positivas ou negativas, conhece, já tem um pensamento mais tranquilo, comparado hoje com um jovem que tem 23, 24 anos. As reações dele serão diferentes. É lógico, existem jovens que têm reações perfeitas, reações assim, que demonstram uma grande clareza, uma grande centralidade. Sim, existem, mas a probabilidade, comparado com um baby boomer que tem acima de 60, ou que aqueles que têm entre 40 e 60 anos, que é a geração X, dessas gerações mais antigas reagirem de uma maneira mais positiva a certas emoções. Então, essas são as características dos perfis e das gerações, e também nós já entramos aí, fazendo um gancho, também com as experiências anteriores. Essa pessoa que hoje vive um estado de normalidade, ela já passou por várias coisas na vida dela. Quanto mais experiências nós temos com a mesma coisa, mais nós nos adaptamos a essas situações, e mais a nossa reação, ela tende a não fugir muito, ou se ela fugir para o estado de anormalidade, a tendência dela é retornar mais rapidamente. Um exemplo clássico, um vigilante que trabalha hoje dentro de um shopping center. A primeira vez que houve ali um tumulto, alguma coisa, tenho certeza que o vigilante ficou ali com o coração, né, batendo, as pernas tremendo, e às vezes não sabia o que fazer, ficava meio perdido. Aquilo aconteceu 1, 2, 3, hoje já está na 10ª, 20ª, 30ª vez. Você se depara com aquela situação, a mesma situação que aconteceu lá há 10 anos atrás, 15 anos atrás, mas agora você consegue reagir de uma maneira diferente. Por quê? Porque você já passou várias vezes por uma experiência e o seu emocional e o seu fisiológico já está acostumado com aquela situação. Então, isso é muito importante. Dificilmente nós vamos ter um profissional hoje, recruta, como nós dizemos, um profissional que vai se deparar com uma situação de conflito e de confronto
e ele vai ficar no estado de normalidade, ou que ele vai retornar rapidamente ao seu estado de normalidade quando ele sai dele. Por quê? Porque ele não vivenciou aquilo ainda muitas vezes. Tudo aquilo para ele ainda é algo diferente, ele não sabe exatamente o que está sentindo, aquelas tremedeiras, aquela sudorese, aquele suor, aquele secura na boca, então tudo isso daí é muito importante, aquele frio na barriga, né, muito costumeiro, ele ainda não está acostumado a essas reações. É lógico, isso varia muito de pessoa para pessoa, de personalidade para personalidade, mas, em suma, é uma regra que nós temos que entender. E também, né, gente, muito focado na profissão que nós exercemos. Acabei de falar, um profissional que hoje trabalha com segurança privada, um profissional que trabalha hoje com segurança pública. Ele vai reagir a uma situação de confronto, ali, de um conflito, de um furto, até mesmo de um roubo, de uma maneira diferente de uma pessoa que não exerce essa profissão, que vai se deparar com algo ali e vai entrar até mesmo em estado de pânico. Por quê? Ela não é aquilo que ela está acostumada, não é aquela situação que ela vive costumeiramente, diferentemente de nós, que estamos ali preparados. Nós entramos no nosso serviço, nós entramos, quando nós colocamos o nosso uniforme, o nosso fardamento, nós estamos ali nos preparando para algo. Nós vimos na nossa aula de gerenciamento de crise, dentre aquelas prevenções que nós temos que ter, é justamente sempre pensar no pior. E quando nós estamos entrando no serviço, a gente tem que ter esse foco. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Se acontecer isso, eu vou reagir dessa maneira. Se acontecer aquilo, eu reajo assim. Então, tudo isso faz com que a nossa profissão nos auxilie a nos adaptarmos mais a esse estado de anormalidade que vem de uma situação de conflito, de confronto, até mesmo de uma situação de uma crise. Então, isso é o estado de normalidade, o que nós somos quando nós estamos normais.